Olá, amigo. Olá, amiga. Que bom estar com você em mais um dia em que a gente pode aqui estudar a Palavra de Deus. Essa proposta que eu tenho feito no nosso canal, Professor Rodrigo Batista, é para que a gente tenha um momento especial de estudo da Palavra de Deus, é um momento de devocional, um momento de comunhão em que você busca o Senhor Jesus através da Palavra. Eu quero que você estude a Bíblia comigo e todos os dias estamos fazendo isso então. Hoje, nosso tema, dia 16 de outubro, é temas recorrentes. Fé e incredulidade. É uma sequência da nossa lição de ontem. Se você não viu, peço a você que vá então e veja lá nos nossos vídeos a lição de ontem, do dia 15 de outubro. Hoje, dia 16, esse é o tema. Temas recorrentes, fé e incredulidade. E eu peço a você um pouquinho de paciência, porque a gente vai ler alguns textos da Bíblia. Esse é o momento que a gente vai deixar Jesus falar com a gente sobre a questão de fé e da questão da incredulidade. E aqui o nosso estudo diário pede para que a gente leia o Evangelho de João, no capítulo 3. Já deixei aqui marcado o capítulo 3, verso 16 ao verso 21. Então, o Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 até o 21, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aqui nesse texto, em João capítulo 3, verso 16 a 21, verso 16 é um dos mais conhecidos na Bíblia, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho certeza que muitos de vocês falaram comigo esse texto, porque ele é muito famoso e ele é muito importante. Aqui nesse texto, Deus nos fala que Deus nos amou muito e se apresenta para a gente como um de nós. A segunda pessoa da Trindade, Jesus, se humilha se tornando servo, se tornando um ser humano como eu e você, para que nós possamos ter acesso ao Pai. Ele é a ponte, Ele é a única ponte e Ele é a luz verdadeira que nos dá acesso ao Deus Pai, Deus o Senhor, a Trindade e a divindade. Somente através de Cristo temos a salvação, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Mais uma vez, João fala da crença. E eu tenho alguns dados aqui para apresentar para vocês. A nossa lição diz que essa palavra crer aparece 98 vezes ali no Evangelho de João. E ela aparece 241 vezes em todo o Novo Testamento. Olha a importância do crer. Você só pode crer se você conhecer. Não tem como você acreditar sem ter conhecimento, sem você ter relacionamento, sem você saber em quem você está acreditando. Jesus não pede para a gente uma fé cega. Acredite porque eu sou Deus e ponto. Não. Ele quer que você reconheça Ele como seu Deus. Ele quer que você reconheça Ele como seu Salvador, como ser pessoal, de relacionamento com Ele. E é por isso que você está estudando essa lição todos os dias aqui comigo, esse momento especial. Porque o Espírito de Deus está falando no teu coração, para que a gente possa então estudar e ouvir e crescer nesse relacionamento com Deus. Esse é o nosso grande desafio nesse mundo escuro. E aqui o texto de João nos fala, no verso 17, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós não estamos aqui para anunciar o evangelho do julgamento. Não é o evangelho de apontar o dedo, mas o evangelho da salvação. É muito simples, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus veio para salvar, não para condenar. Condenados estão aqueles que não creem, aqueles que não aceitam, mas aqueles que creem são feitos filhos de Deus. Ele veio para salvar. É muito simples, ele nos dá a escolha. Ele te apresenta a luz e a escuridão. Ele te apresenta a vida e a morte. E cabe a você escolher o que você deseja. A vida e Deus ou a morte com o pecado. E isso quer dizer a morte eterna, sem Deus, sem eternidade. Quem nele crê não é julgado. E o que crê já está julgado. Então, quem crê
nele, quem nele crê não é julgado, e quem não crê já está julgado. É isso que o texto diz, verso 18. Então, crer significa estar salvo, e não crer significa automaticamente estar condenado, porquanto não crê no Filho unigênito de Deus. E esse é o julgamento, que Deus veio ao mundo e nos deu a escolha de estarmos com Ele ou não estarmos com Ele. Aqui nós temos um bom exemplo, é da mulher samaritana, o cego de nascença, o próprio Nicodemos que se encontrou com Jesus. São pessoas que desenvolveram sua fé e escolheram a luz. Alguns no primeiro momento, outros tiveram um pouco mais de dificuldade, como Nicodemos, que aceitou, mas não de forma clara, ele tinha medo, se escondia, mas aos poucos ele foi aceitando, e lá no final dos evangelhos a gente vê como ele se apresenta ali para proteger o corpo de Jesus, se apresenta como um discípulo de Jesus. Então, o evangelho de Deus ele vai crescendo, e vai crescendo, nos transformando, nos mudando para termos mais relacionamento, para sermos melhores pessoas, para sermos verdadeiramente luzes nesse mundo de escuridão. A mulher samaritana que foi perdoada dos seus erros e teve um encontro pessoal com Deus que lhe deu uma chance. Jesus não julgou ela, Jesus apenas mostrou para ela a salvação e ela escolheu a água da vida. O cego que teve os seus olhos abertos pela luz que é Jesus. Esses são aqueles que aceitaram Jesus, mas também existem aqueles que não aceitaram, como a maioria dos fariseus, a maioria dos escribas e a maioria das pessoas que eram o povo de Deus, que eram judeus, os israelitas, que não aceitaram Jesus. E Jesus não forçou a entrada no coração deles. Deus desejou o amor a eles, Deus deu a salvação para eles, inclusive na cruz. Deus pede para que eles fossem perdoados, mas a questão é que eles não quiseram. Eles amaram mais a escuridão do que a luz, se esconderam de Deus. Infelizmente, a maioria deles terá sim a morte eterna como consequência de não terem escolhido estarem com Jesus. Em João, a principal diferença entre os dois grupos, aqueles que creem e aqueles que não creem, é a forma como se relacionam com Jesus. Os crentes, os que passam a crer, têm uma abertura para com Jesus, mesmo quando ele os confronta ou repreende. Eles vão a Cristo, não fogem, porque Jesus é a luz que brilha sobre eles pela fé, crendo, tornam-se filhos de Deus. Irmão, irmã, de que forma viva, prática, a fé em Deus tem transformado a sua vida? Como ser cristão faz a diferença para você na sua existência? Eu não sei quem é você, não sei em que momento você está ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, mas eu quero desafiar você hoje a aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador e permitir que Ele seja a luz que ilumine a sua vida. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás nos céus, hoje nós escolhemos acreditar. Hoje escolhemos crer. Hoje escolhemos conhecer o Senhor e que o Senhor seja o nosso grande Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa existência. Esteja conosco, permanece com a gente em mais esse dia, nos abençoando e guardando em nome do Senhor Jesus. Amém. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, Jesus está aí com você e jamais te deixará sozinho. Por quê? Porque Ele te ama com amor eterno. Porque com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade, eu te atraí. Fique em paz. Fique com Deus.